Boa noite, seja bem-vindo a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje vamos falar a respeito do Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher, dia 25 de novembro, que será lembrado em todo o mundo, mas também aqui no município de Itajaí com um evento alusivo à data. Para falar a respeito deste evento, nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município de Itajaí, Daniele Sobreira. Boa noite, Daniele, tudo bem? Boa noite, Maurício, tudo bem? É uma satisfação para nós estarmos aqui. Também está conosco a assessora jurídica do CREAS, Maria Goretti. Boa noite, Maria, tudo bem? Boa noite, também é um grande prazer estar aqui hoje. Bom, então o município de Itajaí também está engajado nessa mobilização mundial para lembrar uma forma de conscientização ao combate da violência contra a mulher. Como será o evento aqui no município de Itajaí, Daniele? Perfeito, Maurício. Nós estamos tentando convergir, ações no âmbito municipal que possam estar articuladas com outras temáticas que estão acontecendo, no país como um todo, em outras nações também, que visualizem o combate de maneira específica à violência exercida contra a mulher, cometida contra a mulher. Então é um momento que a gente vai parar para poder refletir sobre essa temática de maneira articulada com a rede socioassistencial, com a comunidade, com diversos atores do sistema de garantia de direitos, Então é um espaço para debate, para discussão, para acolher as mulheres e homens, principalmente, Porque falar da violência não é só falar da violência contra a mulher para a mulher, É falar para a comunidade como um todo, para a nossa sociedade. A gente tem uma cultura de violência instalada. Então, para a gente poder debater, discutir esse assunto, então é importante que a gente tenha um dia que a gente consiga parar um momento. E o marco para isso é o dia 25 de novembro. Então, a gente planejou uma série de debates, vamos ter um teatro ao final da tarde, às 4h30. Vamos ter várias oficinas simultâneas, que visam promover a discussão dessa temática e também apresentar outras temáticas, de maneira lúdica para a mulher, sua família, para a comunidade como um todo. O dia 25 de novembro foi escolhido em que ano? Como é que foi o início dessa movimentação? Em 99, a ONU estabeleceu essa data, após uma série de contextos que estavam acontecendo em diversos países, e também em decorrência de um feminicídio que aconteceu na República Dominicana na década de 60, onde 3 mulheres foram assassinadas. E também o alto número de situações de violência que vinham crescendo exponencialmente. Então, a ONU lançou essa data como um período marcante para se refletir sobre essa temática de maneira mais específica, O projeto ele aborda 16 dias de atividades que possam promover essa conscientização. No município também vai ter atividade durante todos esses... Ao longo do ano a gente executa ações, mas nesse período a gente focou numa data em específico, que daí vamos fazer atividade no dia 25, centrando esforços para garantir o maior número de pessoas, o maior número de oficineiros, enfim, com atividades diversificadas, considerando a nossa capacidade também, Então, dia 25 é no sábado, Casa da Cultura de Brandão, início do calçadão da Hercílio Luz. Ali serão concentradas atividades. O tema é CREAS atuante no combate à violência contra as mulheres. Como tem sido esse combate, Goretti? Olha, esse combate tem sido muito árduo, Apesar de que a lei já tem 11 anos, mas de certa forma não é o já tem, Eu acho ainda que ela é muito nova. Ainda uma criança, a gente pode dizer, que na verdade ela está em construção o tempo todo, E a gente, enquanto à frente, de uma política pública que faz a defesa dos direitos desse público, a mulher, dentro desse contexto familiar, porque a Lei Maria da Penha, ela na verdade, ela abrange a questão da violência contra a mulher, muito embora exista a polêmica de que às vezes ela possa abranger também o homem, mas não. A lei é bem clara quando fala que a mulher
e é em situação doméstica e familiar, então envolve todo o núcleo familiar, né? E a gente, então, enquanto, né, frente a essa política da assistência social, a gente tem lutado muito, a gente tem se esforçado muito, principalmente para trazer a rede, né, para estar trabalhando junto com a gente, porque na garantia desses direitos existe uma rede, né, intersetorial, que começa na delegacia de polícia, né, que abrange, na verdade, dentro do território. Quando acontece a violência, a primeira atuação seria a polícia preventiva, que seria a polícia militar, né? Em seguida, já entra a atuação da polícia civil, existe o encaminhamento ao Ministério Público e depois o juiz da primeira vara criminal. E depois, então, vem para o CREAS. E o CREAS, então, né, dentro de um serviço específico, que é o PAEF, que a Dani pode estar falando um pouquinho mais enquanto coordenadora do CREAS, a gente, então, passa a desenvolver algumas ações, contando hoje, recentemente, né, com o apoio da Rede Catarina, que é uma iniciativa da Polícia Militar, do 1º Batalhão, que tem sido, assim, um forte aliado, né, no combate dessas violências e dando um suporte para a gente verificar se essa situação é uma situação gritante ou foi uma questão pontual e passageira, né? Então, eles, em loco, eles trazem essa devolutiva para a gente, onde a gente consegue fazer algumas priorizações no atendimento. Pode falar um pouquinho do PAEF, então, para nós? Claro, pois não. No âmbito do CREAS, das atividades desenvolvidas pelo CREAS, nós tentamos trabalhar numa perspectiva para que haja a ruptura do ciclo da violência, né? O CREAS, ele atende pessoas, famílias, indivíduos, né, que vivenciam situação de violência. Então, podem ser tanto mulheres quanto pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, né? Então, dentro desses atendimentos, a gente visa fazer a acolhida, inicialmente, dessa demanda, né, que nos aparece, escutar essa família, compreender as suas potencialidades, tentar sinalizar para essa família como é que ela pode romper esse padrão de violência, né, dentro do seu espaço. E dentro dessa perspectiva, a gente também faz a articulação com a rede, porque é fundamental, né? Muitas vezes a gente entende que a família mais empobrecida é o maior foco onde há violência, e a violência hoje ela está mais naturalizada, né? Ela existe em todas as classes sociais, todas as pessoas, elas podem passar por uma situação de violência. Se propagou e não se restringe à camada social, exatamente, à raça, a religião. Exatamente. Então, hoje o CREAS trabalha com esse olhar, né? Nesse horizonte, né? Tentando romper o ciclo da violência dentro dos núcleos familiares. Para isso, a gente trabalha num processo pedagógico junto com as famílias e indivíduos, né? Articulamos a rede, damos apoio para a família, né? Orientação. Temos hoje um grupo de famílias que acontece toda segunda-feira, às 4 horas da tarde, ali no espaço do CREAS. Enfim, tentamos fazer com que a família encontre outras maneiras de se relacionar, que não seja respondendo de maneira violenta a alguma situação que ela está vivenciando. Vamos falar um pouco desse dia 25 a respeito das oficinas, porque são diversas atividades, mas entre as oficinas nós temos aquela que fala sobre os 10 sinais de um relacionamento abusivo. Esse tema será trabalhado pela palestrante Márcia Miranda Oliveira, e já está confirmada ela? A professora Márcia, infelizmente, não vai poder estar conosco, né? Mas nós teremos o Rafael, que é da delegacia também, ele vai estar trabalhando essa temática ali conosco, né? Ele trabalha na delegacia, o tema não muda, né? Ele está ali conosco, né? Ele já tem uma expertise também dentro dessa temática, ele vai ser o nosso parceiro nesse momento, né? Mas assim, né, Maurício, para além da gente trazer rótulos ou estigmas, né? Seria importante... Por que a gente colocou essa temática, né? Porque muitas vezes a gente pensa, eu vou encontrar quais são os sinais e daí aquilo ali já é uma violência, né? Estou sofrendo uma violência, enfim. Então, a gente precisa discutir, debater essas questões. É claro que existem um rol de situações de violência, né? Física, psicológica, negligência, abandono, enfim. Porém, o que a gente precisa entender é que toda ação praticada contra a pessoa que fere o outro,
é uma situação de violência, né? Então, para além da gente entender conceitos, a gente precisa saber como estamos, né? Nos sentindo, se estamos bem, se aquela ação do outro tem uma interferência direta no nosso bem-estar. Daí tem que acender uma luzinha vermelha aí, né? Ó, preciso de ajuda. Porque muitas vezes a dependência nossa, numa situação de violência, nem sempre, muitas vezes, é econômica. Né, que muitas vezes se sugere, né? A mulher se mantém naquela situação do ciclo de violência porque tem uma dependência econômica. Sim, isso faz parte, né? Porém, a dependência emocional, ela muitas vezes é muito maior e mais prejudicial no processo de tomada de consciência, né? De que estou vivendo uma situação de violência e preciso de ajuda, né? Então, essa tomada de consciência é o fator principal. E daí a mulher, ela tem que estar sabendo aonde que ela pode buscar ajuda. Ela tomou consciência de que ela está vivendo uma situação de violência. E a quem eu recorro? Né? Então, muito se diz que a violência tem aumentado, os índices estão maiores. A gente precisa fazer até uma análise desses índices, né? Porque muitas vezes não é que eles estejam aumentando, mas sim eles estão sendo desvelados, né? Hoje a gente tem mais mecanismos ofertados à população onde ela pode fazer a denúncia. Hoje a gente tem o Disque 180, o Disque 100, onde a pessoa não precisa ter nenhum tipo de identificação ao comunicar a denúncia. Pode ser uma denúncia totalmente anônima. Totalmente anônima, né? E nós, enquanto executivo e boa parte do Ministério Público, o Judiciário também, o Conselho Tutelar também, nós temos que responder de maneira efetiva a esses comunicados de situação de violação, né? Então, não é algo que vai ficar esquecido, uma denúncia que vai ficar esquecida. Então, na medida que a mulher tem essa tomada de consciência de que ela está passando por uma situação de violência, é importante que ela saiba que ela tem espaços onde ela pode ser acolhida, onde ela pode recorrer para uma orientação, para uma escuta, né, para mudar a dinâmica do grupo familiar, enfim, ofertarmos este espaço, né, não só para a mulher. E daí, como o CREAS tem uma área de abrangência, né, de vários segmentos dentro das situações de violência, seria para a população como um todo, né, que sente, que está vivenciando uma situação de violação de direito, né? Até mesmo a questão dos filhos, né? Que vivenciam também aquela violência perpetrada há muito tempo, né? E que, para evitar que seja reproduzido mais tarde, também é um trabalho de responsabilidade do CREAS, trabalhar o núcleo. O processo de assimilação, a criança Exato. acaba absorvendo aquele ambiente Sim. e considerando o normal. Isso. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos aqui no estúdio Daniele Sobreira, coordenadora do CREAS de Itajaí, e assessora jurídica do CREAS, Maria Goretti. Nós estamos falando a respeito do evento alusivo ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. Falando da programação, no bloco anterior a gente até fez importante correção que a palestrante da oficina das 9 horas da manhã, os 10 sinais de um relacionamento abusivo, seria Márcia Miranda Oliveira, foi substituída Isso. pelo Rafael, que trabalha na delegacia especializada. O tema continuou o mesmo e ele foi substituído. Mas logo após, às 10h30, tem um cine debate e aí o tema Frida Kahlo. Isso, exatamente. A gente quer pensar na perspectiva do empoderamento da mulher, pensar o feminino com outras dimensões, né?
que possibilita uma mulher a se encorajar, a reconhecer, né, as suas potencialidades, não desconsiderando os múltiplos papéis, né, que a sociedade nos impõe na maioria das vezes, né, de casarmos, sermos boas mulheres, boas mães, enfim, né, pensar outras dimensões da vida, que não só esta, né, que a cultura nos impõe, né, enfim, acho que a Frida Kahlo é um exemplo, né, para a gente poder refletir sobre como a mulher tem imensas potencialidades que não apenas corresponder a papéis que já são predeterminados culturalmente. É uma discussão sobre uma nova perspectiva, um novo ponto de vista do papel da mulher, da atuação. Perfeito. Poder dialogar, né, com as mulheres a respeito disso. Não só mulheres, né, e suas famílias também, né. O evento, ele prevê, complementando um pouco, né, desse dia, o evento, ele prevê o transporte também. Nós teremos 2 ônibus, né? Um saindo do bairro Espinheiros e outro saindo do bairro Itaipava, né? Limoeiro, né? Mais propriamente dito. Que horas eles saíram? Às 8 horas da manhã. Então, esses ônibus vão sair dessas localidades. Ele vai estar com uma informação na frente, né? Para que a população possa fazer a identificação. E daí, quem quiser pode estar utilizando esse transporte. Haverá alguma divulgação mais própria e direcionada até a comunidade desses bairros? Sim, sim. A gente prevê fazer uma articulação com já estamos, né, executando uma articulação com as unidades básicas de saúde e também com os CRAS que estão nos territórios, né? Os CRAS são os Centros de Referência de Assistência Social. Nós temos um CRAS no bairro Itaipava, um CRAS no bairro Imaruí, um CRAS no bairro Centro, né? E um CRAS no bairro Pra Morar. Então, esses CRAS também estão articulando a comunidade para que possam participar ativamente ali da atividade, né? Oficina Dança Circular, às 11 horas. Isso, a gente vai tentar, de forma lúdica, né, propiciar momentos de descontração, porque é uma temática que ela é difícil, né, complexa. Então, a gente também precisa ter um olhar para o belo, né, para o que é suave, para entender que as situações de violência, elas fazem parte da cultura da gente, que a gente precisa aprender a lidar com ela de outra maneira. Né? Rompendo padrões de violência, né? Dentro da constituição da família e da sociedade como um todo. Né? Hoje, mais do que a família, por exemplo, a gente tem as situações de violência no trânsito, né? Situações de homicídio que acontecem no município com completos desconhecidos. Né? É claro que as situações, os números apontam um número muito maior na demanda de violência contra a mulher, que ela é cometida por alguém muito próximo. 80% das situações, né, de violência cometidas contra a mulher são dentro do âmbito doméstico, né, no próprio seio familiar. Mas a gente não quer deixar de discutir as violências que acontecem na sociedade como um todo, né? Antes da gente prosseguir na questão das violências, falar um pouquinho dessas atividades de discussão sobre o tema que intercala até, como você disse, oficinas lúdicas, dança, e música, e esse sentimento de coletividade, melhora na autoestima, trabalha com aspectos de cidadania, eles são um roteiro para o esclarecimento da mulher, eles são o roteiro adequado para o esclarecimento da mulher, para que ela tenha um encorajamento e atitude coerente diante das circunstâncias que ela se vê, de violência, assim, e saiba também até identificar os sinais de quando está sendo vítima de uma violência? Esse é o nosso desejo, né? Trabalhar a temática com diferentes estratégias para poder trazer um empoderamento, né, para a mulher, para que ela se sinta mais fortalecida e realmente consiga identificar que ela tem um espaço onde ela pode fazer denúncia, né? Claro que ao tratar essa temática, a gente tem que utilizar diferentes estratégias, né? Até mesmo porque como a gente não vai atender uma faixa etária em específico, a gente vai ter crianças ali, a gente vai ter adultos, vamos ter idosos. Então, a gente tentou diversificar ao máximo a atividade para poder convergir com esse público, né? Mas o mais importante para a gente é trabalhar a temática, né? Ter o foco na temática, independente das estratégias que a gente vai utilizar. Gorete, esses 10 anos de Lei Maria da Penha, essa tipificação, né, feminicídio também, eles contribuem para o monitoramento dos números, a identificação das causas das violências
e a elaboração de políticas públicas, de estratégias para o combate? Olha, primeiramente, a gente já atingiu 11 anos, né? Porque foi em 2006 que a lei foi promulgada. A questão do feminicídio é uma questão que ainda não é muito diagnosticada por falta de dados, né? Porque nem sempre as situações que acabam levando, né, a mulher ao homicídio são identificadas como uma consequência de uma violência doméstica e familiar, né? Então, acabam esses dados se perdendo. E é claro que a lei, ela é uma lei muito forte, ela até dá garantias além da protetiva, né? Ela resguarda questões de bens patrimoniais, ela resguarda o direito aos alimentos para a mulher mesmo, né? Para que ela possa sair daquela condição, mas ter uma forma de subsistência, e também os filhos, né? O direito aos alimentos. Então, tudo isso, dentro da própria medida de proteção, o juiz, né? A promotoria, junto com o juiz, podem sim conceder. Mas, na realidade, não contribui. Nesse sentido, a gente precisa se fortalecer mais enquanto política pública, né? Enquanto sistema de garantia de direitos, a gente precisa ter uma rede mais sincronizada e uma forma de estar coletando esses dados, identificando já na delegacia, né? Esses dados como realmente uma consequência de uma violência doméstica e familiar. Ele está funcionando mais, então, para desvelar, para dizer, ó, o crime existe, ele é uma herança cultural e tem que ser mudado, e ele é combatido e depois aberto o processo, penalizado, mas aí os casos especificamente conforme são denunciados. Sim. Hoje, Maurício, se me permite, né? Como é que está posto esse fluxo, né? Considerando as demandas que chegam ali para o CREAS. Nós atendemos tanto a demanda espontânea, ou seja, aquela mulher que vai até o CREAS, né, buscar alguma orientação, e também recebemos as situações de medidas protetivas, que são encaminhadas direto da vara criminal, né, para a gente. Mas a gente sabe que existe aí um grande número de situações de mulheres que buscam, por exemplo, a delegacia de polícia, né, e como a Gorete trouxe ali aquele caminhar, né, a polícia militar, daí polícia civil, Ministério Público, Judiciário. Existem muitas situações de violência contra a mulher que não chegam ao CREAS, né? Para um atendimento continuado, digamos assim, num caráter dentro do âmbito familiar, né? Para mudar esse padrão violador. Então, seria muito importante, né, que a gente pudesse realmente ter uma aliança dentro dessa rede para que cada vez mais a gente conseguisse dar um suporte de maneira efetiva, né, mais qualificado para essas mulheres, né, para essas mulheres e suas famílias. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de um desdobramento que a gente não tem ainda a noção desse impacto, né? Porque daí são os filhos que estão convivendo com a situação de violência, é a questão da dependência econômica, é a questão da dependência afetiva, né, da dependência emocional. Então, tem uma série de desdobramentos que nem sempre a delegacia ou o Poder Judiciário vão dar conta, né? É óbvio, não estou trazendo aqui que o CREAS vai solucionar as situações, mas, inevitavelmente, a gente tem uma outra perspectiva de atendimento. A ferramenta adequada de ação, de conscientização. Para o acompanhamento. Exatamente, do grupo familiar. Eu gostaria de acrescentar também, eu não sei se a gente tem ainda nesse bloco há algum tempo. Recentemente aconteceu uma polêmica bastante grande, né, a nível federal, em que o presidente Temer sancionou uma alteração na Lei Maria da Penha, e que veio a conflitar um preceito constitucional, né, que acabava delegando à Polícia Civil uma prerrogativa que seria exclusiva do Judiciário, né, que seria a concessão das medidas de proteção. Isso causou uma polêmica muito grande, foi uma mobilização social, uma mobilização dos magistrados, né, junto ao Supremo Tribunal de Justiça, à OAB, e eles conseguiram vetar, né, porque haveria um retrocesso muito grande, né, tirar do âmbito do judiciário, sem falar que isso fere um princípio constitucional. E outra coisa bastante interessante nesse sentido foi que algumas situações que essa lei trouxe vêm a qualificar muito esse atendimento, né? E eu acho que, em certa parte, 90% dessa lei, 13.505, que foi promulgada agora em outubro,
ela vem a qualificar porque ela passa a exigir algumas qualificações no atendimento junto à delegacia, que seja especialmente, preferencialmente por mulheres, que ela tenha um espaço específico para ser ouvida separadamente, né? Que não seja violado, ela não seja revitimizada, ouve ali, ouve no CREAS, ouve no Ministério Público, ouve no Judiciário. Inclusive, é determinada através da lei a implantação de um sistema de oitiva, né, do depoimento da pessoa violada, né, da mulher, através de um eletrônico, onde aquilo depois é transcrito e ele instrui o processo, né, que vai ser encaminhado ao Ministério Público. Então, houve um alguém que está ouvindo, porque ela falou uma vez só, gravou, instrui o processo, todos os segmentos vão estar ouvindo, né, e foi um grande avanço. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o último bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos aqui no estúdio Daniele Sobreira, que é coordenadora do CREAS de Itajaí, e assessora jurídica do CREAS, Maria Goretti. Nós estamos falando a respeito do evento que será realizado no dia 25 de novembro aqui em Itajaí, alusivo ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. O evento será realizado na Casa de Cultura Didi Brandão, e também vai ter algumas atividades ali pelo calçadão da Rua Hercílio Luz. Bom, a gente falou a respeito das denúncias, né? A gente sabe que nem todos os casos ainda são denunciados e a maioria ainda fica oculto. Além dos fatores da dependência financeira e emocional, no trabalho lá no CREAS, o que mais dá para perceber de fatores que podem influenciar a mulher vítima de violência não realizar a queixa, a denúncia, não contar, não querer expor o problema? Olha, dentro da nossa vivência, né, ali no cotidiano de trabalho, a gente entende que a mulher ela tem que estar muito fortalecida, né? Não só a mulher, né? Qualquer pessoa que vai denunciar uma violência sofrida, né, tem que estar fortalecido, empoderado e principalmente entendendo quais são os seus direitos, né? Então a gente percebe que esses números, muitas vezes, eles são velados, porque culturalmente a gente ainda não tem isso como um exercício prático, né? Os mecanismos de denúncia ainda muitas vezes violam a pessoa que direitos da pessoa que está ofertando a denúncia, né? Realizando a denúncia, né? Então a pessoa se sente revitimizada porque ela tem que peregrinar entre os serviços muitas vezes para fazer a denúncia, ela não é acolhida de maneira adequada, né? Então são limitações que a gente tem institucionais que a gente precisa rever, né? Enquanto órgãos do Poder Executivo, do sistema de justiça como um todo, né? Do Poder Judiciário, Ministério Público, para a gente poder ofertar com mais qualidade a escuta dessas demandas, né? Culturalmente, a mulher já está imbuída de desfavores, né, digamos assim, porque para ela sobra o trabalho doméstico, os trabalhos mais privados, os menos rentáveis, né? Então, até que a gente consiga romper esses padrões, dimensionar de outra maneira as potencialidades que a mulher tem, nos reconhecer como iguais, né, em direitos, a gente ainda tem muito que avançar. Então, por isso que ainda existem esses números que são velados.
Então, debater essas temáticas é cada vez mais urgente e necessário, né? E pode acontecer também, às vezes, da família da vítima e do agressor, num contexto, às vezes, como no caso de irmãos ou até marido e mulher, de não realizar a denúncia por influência de familiares para não criar um processo, por medo da punição, de uma punição. Como é que funciona isso? Acontece, né? Inclusive para não estar se expondo, né? Porque também tem a questão de não se expor, né? De se preservar dentro do próprio núcleo familiar. E aí onde essas situações ficam veladas por muito, muito, muito tempo, sendo perpetrada até que chega uma certa situação que vai, né, ter uma vazão. E aí, às vezes, quando acontece uma situação assim, às vezes a gente já não consegue mais dar conta, né? Já é uma situação muito grave, né? Onde acontece, às vezes, as perseguições. Então, isso é muito comum, da própria família querer restringir ao núcleo e evitar essa divulgação, né? Essa exposição mesmo perante a sociedade. Retaliação à denúncia tem também? Retaliação à denúncia, eu não acredito, assim, a gente não visualiza isso, né? A gente pensa mais na situação, mesmo como a Dani falou, do fortalecimento das políticas públicas para dar para essa mulher uma garantia, onde ela possa ter realmente a segurança de que se ela denunciar, ela vai ter todo o amparo, né? E isso hoje a gente tem uma caminhada ainda que está sendo construída e que deve ir muito mais além, né? Na parte da tarde, no dia 25, sábado, as atividades começam às 1h30 da tarde. Roda de conversa, Lei Maria da Penha em combate ao assédio sexual e moral de mulheres, com 2 facilitadoras. Essas estão confirmadas? Essas confirmadas. A doutora Regina Célia Mioto e a professora doutora Maria Tereza Gleba. Isso, ambas são professoras docentes da UFSC, né? E vêm tratar conosco ali sobre essa temática, né? Aprofundando a reflexão sobre esse tema. Logo após as 15h30, oficina de dança e canto. Isso, para poder tratar de forma lúdica, né? Outras questões também com as mulheres e as pessoas que estiverem ali conosco. Há alguns aspectos do tema, e o tema ele já é um tema delicado. Alguns aspectos eles precisam desse relaxamento, desse... Precisa, se faz necessário. Desse link que desarma um pouco para daí fazer a abordagem. Nós somos seres que precisam da interação com outros seres, né? A gente vive das nossas relações, né? Muitas das situações de violência, elas ficam veladas também porque a gente não consegue sentir apoio em mais ninguém da nossa rede, né? Então, para além, muitas vezes, de uma rede do sistema de garantia de direitos, daí a gente fala das políticas públicas, a gente tem que também se aproximar dessa nossa rede mais particular, mais privada também, né? Então, muitas vezes, um momento mais lúdico, mais sensível, mais suave, favorece também isso, né? Uma aproximação, às vezes, de um filho com o pai, que há tempos não se falam, e às vezes, numa dinâmica de uma dança circular, acabam um segurando na mão do outro, né? Então, são estratégias que a gente vislumbrou, né? Estamos utilizando aí para criar essa atmosfera, né? Às 4h30 da tarde, espetáculo teatral. Isso, com a companhia de teatro Detalhe, né? Eles vão apresentar para a gente o espetáculo Basta, que trata também da temática, né? Afeta. E, enfim, eles já fizeram essa apresentação em vários municípios, né? O espetáculo já é bastante conhecido e que aborda essa temática com bastante propriedade. Por isso que nós os convidamos, né? Durante todo o dia ainda haverá a realização de atividades e serviços prestados às mulheres. Sim, sim. Oficina de maquiagem, tranças, turbantes, massagem, corte de cabelo, design de sobrancelhas, isso, exatamente. manicure. Porque a gente também tem que atender tudo que é belo, né? Tudo que é do belo ali, das artes, né? A gente tem que, como eu disse um pouco antes, não é tratar de maneira menor a situação da violência, né? Mas reconhecer que ela é uma dimensão do contexto social em que estamos vivendo, né? Então, quanto mais a gente tratar com clareza, reconhecendo que a situação de violência ela existe em diferentes espaços, acontecendo dentro do âmbito das famílias, tratando isso
com mais qualidade, mais efetividade, só assim que a gente vai conseguir garantir direitos, né, para essa população. Então, a ideia é essa, né, conseguir... trouxemos, então, parceiros, né, a gente tem o Sistema S, que é nosso parceiro, temos várias secretarias também que estão envolvidas com a atividade, para que a gente possa realmente fazer uma ação no município focada com essa temática, para que as famílias consigam identificar um caminho, né? E daí a gente fala famílias, porque o locus de atuação do CREAS não é só no indivíduo, né? Quando a gente passa a prestar um atendimento ali para aquela pessoa, a gente vai pensar na perspectiva do grupo, onde ela está inserida, né? No território onde ela está inserida. Então, trazer dentro dessas atividades, favorecer a discussão dentro desses aspectos, né? O evento vai trabalhar as diversas perspectivas da violência que vai além da física, da sexual, da moral, porque tem também violência institucional, psicológica, patrimonial e violência mental. Tudo será trabalhado. Obrigado pela participação da Daniele, da Gorete, aqui no Câmara Aberta, e deixamos o espaço aberto para que vocês reforcem o convite ao evento e também a atitude de denunciar a violência. Então, a gente também agradece, né, Maurício, pela oportunidade, né, pela Câmara, né, estar propiciando esse momento assim, de escuta nossa e contribuindo conosco na divulgação desse evento. Ele, para a gente, é um momento extremamente importante, que a gente vai convergir esforços aqui, né, para fazer uma parada com a população, para discutir essa temática, que para nós é muito cara, né? Então, a gente só tem a agradecer e contamos com a presença de toda a comunidade, todos vocês, né? De todos os parceiros institucionais. E também queria estender aqui para a Gorete. Eu queria reforçar bastante, né, esse canal de denúncia, que é o Disque 180 e o Disque 100, que é gratuito e é totalmente anônimo, né? A pessoa que visualiza o seu vizinho sofrendo ou algum parente sofrendo, faça a denúncia, né? É um direito que essa pessoa tem de ter esse amparo. E a gente está lá no CREAS para dar esse suporte, junto, né, integrando todo o sistema de garantia de direitos. Será um prazer a gente poder ajudar a população que tanto precisa. Agradeço novamente a presença e um bom trabalho a vocês, um excelente evento. Muito obrigada, obrigada. Maurício. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.